Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Nós estamos em nosso estudo de número 14, analisando o capítulo 5º dessa obra chamado O Poder do Amor, onde Cipriana, um espírito elevado, está resgatando dois espíritos endividados pelo ódio, vinculados por ódios do passado, perseguições, em razão de um deles ter assassinado, o outro, chamado Pedro, o assassino do passado, se chama Pedro nessa existência e está sendo perseguido. E irmã Cipriana já resgatou o Pedro, uma cena muito comovente e bela. E agora nós estamos acompanhando o diálogo de Cipriana com o obsessor, Camilo, que, rebelde, não se deixou levar pela emoção do encontro de Cipriana com Pedro e mantém uma postura de raiva, de revolta, de ódio. Então, quando a irmã Cipriana se dirige até ele decide enfrentá-la, não se deixando tocar no coração pelo amor daquela irmã, daquele espírito elevado. Ela então pergunta o que ele estava fazendo ali vinculado ao sofrimento, e ele responde, como nós vimos no final do último estudo, que ele é uma vítima, indagando irmã Cipriana o que uma vítima pode fazer se não odiar, sem piedade. A irmã Cipriana, demonstrando a sua sabedoria e elevação, vai perguntar: odiar? Sabes a significação dessa atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Então a irmã Cipriana está demonstrando a Camilo que uma vítima ferida por um crime, quando ela se transforma no perseguidor, numa pessoa vingativa, ela demonstra maldade no coração, horror, e acaba provocando compaixão daqueles que estão vendo, acompanhando aquela situação. Então o ódio não deve ser a resposta de uma ofensa. Ela pergunta: quantos se valem desse título de vítima para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Nós sabemos que isso é uma realidade. Pessoas que sofreram alguma coisa respondem de forma exagerada, vingando-se, demonstrando a maldade que tem dentro delas. Usam a desculpa, a posição de vítima no momento da agressão para justificar suas atitudes monstruosas. Por isso que a gente tem que ter cuidado, quando exigimos justiça e nos colocamos na condição de vítimas. Porque, ao conhecermos a reencarnação, sabemos que não somos vítimas de verdade, estamos expiando uma falta passada. Mas ainda que a pessoa esteja errada em nos ferir, nós não somos injustiçados a ponto de nos colocarmos como perseguidores, invertendo os papéis. Muitos se utilizam, portanto, da condição de vítimas para dar aso às suas monstruosidades. Quantos se aproveitam da hora da irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? Quantas vítimas do passado se tornaram perseguidoras por séculos, já ultrapassando em muito a ofensa que passaram no passado, a ofensa que sofreram no passado. Por séculos a fio perseguem os antigos algozes que hoje se tornaram as verdadeiras vítimas. Quantas obsessões estão nesse momento ocorrendo dessa mesma forma? A condição de vítima não te confere santidade. Olha que expressão que a gente pode utilizar em muitos dos movimentos modernos no mundo,
onde pessoas se colocam como vítimas do passado e são automaticamente consideradas como santas, porque os seus antepassados sofreram perseguições. Hoje exigem uma contraprestação, exigem uma recompensa pelo sofrimento dos seus antepassados, esquecendo-se da reencarnação, esquecendo-se que no passado, muitas vezes nós fomos os algozes e não as vítimas. Muitos, portanto, que escravizaram no passado, hoje renascem e querem exigir recompensas. Aqui não tem nenhum direito, porque no passado foram justamente os perseguidores. Esse discurso, portanto, não faz nenhum sentido para quem tem as ideias espíritas dentro da própria cabeça, dentro do pensamento. Muitos se utilizam dessa condição de vítima, querendo colocarem-se num grupo de santos, de imáculos, de pessoas que não têm nenhum tipo de impureza, porque pertencem a determinado grupo. Irmã Cipriana continua a refletir: vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, porque quando a vítima do passado decide se vingar, ela cultiva miséria e ruína, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, porque nós vimos que Pedro assassinou Camilo no passado. Perdido de ilusão na mocidade turbulenta. Então vejam que irmã Cipriana não diz que Pedro estava correto. Ela afirma, sim, Pedro errou. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Notem que Cipriana pede de Camilo uma postura madura, mesmo que tenha sofrido de Pedro uma ofensa. Deveria perdoá-lo, deveria ter piedade, desculpando o que ele fez. Nós sabemos que não é fácil, ninguém aqui está defendendo uma santidade que ainda não existe no coração. Mas o exercício que nós devemos buscar é do perdão, de desculpar alguém que está em erro. E jamais inverter o papel para se tornar um perseguidor, cultivando o ódio. Ela diz: há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal. Então Camilo se tornou alguém que cultiva ódio, alguém como um animal que destila veneno. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança. E aqui vale a reflexão: aqueles que sofrem ofensas e perdoam, integram os vencedores do Cristo. Os vencedores com o Cristo. Aqueles que perdoam são recebidos como vencedores. Que possamos, portanto, perdoar, ao invés de escolher o punhal da vingança, ombreando-nos com os malfeitores endurecidos, que foi o que o Camilo escolheu. Onde esbarrarás, meu filho, com os teus sentimentos desprezíveis? Pergunta Cipriana a Camilo. Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Porque a lei de justiça se aplica. Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Percebam a empatia do espírito superior, realmente sentindo emoção pela situação de Camilo e Pedro. Cipriana, portanto, chorava. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação, refletindo sobre o que Cipriana dizia. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Então André Luiz pensou que Camilo ia dar uma resposta, mas antes dele responder, irmã Cipriana já pediu auxílio de Calderaro
para levar os dois a algum lugar. Sigamos até ao lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Ou seja, irmã Cipriana vai levar Camilo para a casa de Pedro, a fim de que ele veja alguma situação e possa finalmente ter o coração tocado e atenda o pedido de irmã Cipriana de não continuar com as perseguições. Calderaro não hesitou. Voltou-se para André Luiz e disse: a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos. E aqui a gente percebe, né, a gente consegue notar que a condição de Pedro é melhor que a condição de Camilo, porque Pedro pediu a Deus auxílio, se colocou na condição de arrependido, de alguém que poderia perdoar o seu ofensor. Então ele é mais leve de carregar, seria carregado por irmã Cipriana, enquanto que Camilo é mais pesado no sentido de energia, de densidade fluídica e de vibração. Por isso, André Luiz e Calderaro iriam carregá-lo. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. É como a gente disse, né, e refletiu aqui, na presença de um espírito de luz, é difícil resistir ao amor. Por isso Calderaro disse a André Luiz que eles nada podiam fazer nesse caso. Era necessário trazer alguém que realmente ama, que é a irmã Cipriana. Por isso Camilo ia sem protestar. Colocamo-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava, junto de 2 filhos pequeninos, a família de Pedro. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe dizia ao menorzinho: onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celina? Celina está no colégio. E Marquinhos também. Eu queria todo o mundo aqui em casa, disse a criança. Para quê? Indagou a mãe, sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Então o filhinho está pedindo oração pelo pai. Quer todo mundo junto para orar pelo pai, que está doente. Lançou inteligente olhar sobre a criança e acentuou: vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença, enquanto a senhora súbito abandonou o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena comovidos quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física em outro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Será que Camilo vai deixar que o seu coração seja tocado pela rogativa de uma criança que ora pelo pai, de uma mãe que sofre, uma esposa que chora porque vê o seu marido doente, fruto de uma obsessão contumaz? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Olha a beleza da reencarnação. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível, assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Então notem, irmã Cipriana está explicando as consequências do ato homicida de Pedro. Ele acabou
cavando uma terra que depois ele teria que cuidar. Ele acabou desordenando as suas próprias energias com o ato homicida, mas propôs-se a reencarnar para, numa família, poder dedicar-se e saldar essa dívida do passado. No passado, ele, com o assassinato, acabou desordenando as suas energias, os seus centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Então, a doença dele não é somente pela obsessão de Camilo, mas como consequência da sua atitude impensada no passado. Ele está espiando o homicídio cometido, porque se ele tirou a vida de alguém numa determinada idade, ele acaba cultivando no seu próprio perispírito uma decrepitude na mesma idade ou próxima a ela, a fim de resgatar a falta, passando também pela mesma situação que ele fez outrem passar. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Por isso nós entendemos o resgate de Pedro. Por isso nós entendemos por que o pedido de Pedro foi atendido. Apesar do assassinato no passado, em que ele tirou a vida de Camilo e hoje sofre a sua obsessão, ele dispôs-se a trabalhar e ajudar a família, tendo uma vida nobre e útil. Por isso ganhou méritos. Amparou devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhos, 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, por meio do trabalho honesto e do estudo edificante. Então ele foi um bom pai, um bom esposo. Irmã Cipriana procura demonstrar isso para o perseguidor Camilo. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material, porque, se vocês se recordam, Pedro dedicou-se ao trabalho, né? Arrependido do que fez, dedicou-se ao trabalho exaustivo e assim ganhou dinheiro, como a gente viu. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Então, aqui 2 ensinamentos, não é? A abastança material não traz paz de espírito, não traz consciência tranquila. E a admiração que as pessoas têm porque nós ocupamos posições sociais de destaque, muitas vezes não são a admiração de verdade. Não são sentimentos nobres. São muitas vezes inveja, ciúme, vaidade, orgulho, em que as pessoas queriam ter a nossa vida e não são verdadeiros admiradores. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, doente, infortunado, aflito, porque está espiando, não é? Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções. Então vejam, assim como todos nós, Pedro tem crédito e débito. Crédito por ser um bom pai, um bom esposo, por ser esforçado no seu trabalho, mas tem os débitos do passado. O crédito dele é o serviço de boa intenção, o reconhecimento da sua esposa, que o nobilita, e as preces de 5 filhos agradecidos. Realmente é uma missão bonita, pai de 5 filhos. Ele tem os seus méritos, não é? Está doente como consequência do passado, mas agora está recebendo um auxílio direto. Ela então pergunta: Camilo, quanto a ti, que fizeste? O que será que Camilo fez depois que foi assassinado? Ele cultivou alguma coisa? Ele reconheceu que estava sofrendo algo que ele mesmo cometeu no passado? Que estava espiando uma falta e seguiu seu caminho? Ou será que ele escolheu, desde a sua morte, perseguir Pedro? O que você fez, Camilo? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão de extermínio.
Então percebam que vítimas podem se tornar algozes, vítimas podem se tornar perseguidores odiosos, que dão aso a verdadeiras monstruosidades. Camilo, apesar de vítima de homicídio, escolheu por 20 anos exterminar Pedro, devolver o crime cometido, praticando o mesmo crime, ainda que do lado espiritual, é o mesmo crime. Levar Pedro à morte também é um homicídio. Só que como ele está no mundo espiritual, ele não consegue praticar o homicídio diretamente. Ele vai então obsidiando até que a pessoa morre, seja por suicídio, seja por esgotamento dos seus fluidos vitais, o seu corpo fica doente e morre. Então, Camilo só estava invertendo o papel de vítima para homicida. O desforço detestável tem sido objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Camilo estava num pensamento fixo, numa ideia fixa de matar Pedro, destruir Pedro. E aí, ele deixa de ser vítima para se tornar um algoz. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? Então aqui, irmã Cipriana nos dá outra lição. Quando nós somos vítimas no mundo, sofremos qualquer tipo de agressão ou até mesmo de um crime, nós temos que refletir. Que situação nós passaremos a vivenciar depois disso? Que escolha nós faremos para lidar com essa situação de vítima? Nós vamos lamentar o resto da vida e desejar vingança? Ou nós vamos compreender a aplicação da justiça divina, da lei de Deus e seguir nosso caminho? Se não conseguirmos perdoar, pelo menos procurar esquecer o que aconteceu e seguir. Ou que a lembrança não nos traga sentimentos de ódio, de vingança. Não vale a pena ser vítima para depois descer na escala da vida. De nada adianta a gente expiar uma falta do passado e, logo após, escolher o caminho da perseguição e da vingança. Nós estaremos acumulando mais uma vez uma nova dívida. Irmã Cipriana então fez breve pausa, olhou de forma compadecida Camilo e disse: contudo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário, a laia de juízo irrecorrível. Ela explica: Camilo, eu estou falando isso tudo para você, mas não como uma juíza. Eu não estou aqui te julgando num tribunal. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Então notem o exercício de irmã Cipriana. Ela trata o obsessor como um irmão mesmo, como alguém que ela realmente estima, que ela tem carinho, e não como um réu que ela está julgando. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Mesmo que ele recuse, irmã Cipriana está plantando uma sementinha. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Mais uma vez, irmã Cipriana demonstra que é espírito superior. Por quê? Eu sempre digo isso aqui. É característica dos espíritos superiores se colocar em nosso lugar, não se colocar acima de nós, apesar da sua superioridade. Eles sempre refletem que no passado também erraram, também caíram nos mesmos erros. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. Todos nós passamos por esse mesmo momento, alguns de nós ainda estamos passando por esse ódio, essa vontade de se vingar, de ferir alguém, de exterminar um inimigo. Todos nós já passamos por isso. No entanto,
O Senhor, todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes. Mais uma frase para emoldurar. A verdadeira a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às leis sublimes de Deus. Aí sim o espírito é livre, quando ele obedece a todas as leis divinas. Ele tem liberdade plena. E só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Não adianta. A gente vai precisar amar. Tem gente que tenta outros caminhos para resolver as questões, para resolver os problemas. Muitos problemas podem ser resolvidos de outras formas, mas os mais graves, só o amor salva, eleva e faz o perdão acontecer, que é a remissão. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Essa é a consciência dos espíritos superiores, a grande família universal, não só a família humana na Terra, família universal, todos os seres criados por Deus, todos filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados. Olha a humildade de irmã Cipriana. Não, eu não sou anjo, eu sou um ser humano regenerado, ou seja, que já pagou as faltas, que já pagou as dívidas. Em peregrinação aos círculos maiores, ainda no caminho evolutivo. André Luiz diz: havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, antes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Finalmente, Camilo deixou a emoção dominar seu coração. Ele estava frio, rebelde, mas diante de tanto carinho e amor de irmã Cipriana, ele começa a chorar. Porque se enxergava na condição de irmão, de filho dela. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom e todavia sofro. Confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Então, numa postura que a gente está acostumado a ver dos espíritos recém-arrependidos, Camilo ainda tenta uma última cartada, para se considerar vítima. Ele diz que Deus o abandonou. Todos eles, no momento em que estão se convertendo, que estão se arrependendo, dizem que Deus os abandonou e por isso eles fizeram o que fizeram e por isso eles sofreram. Aqueles soluços, a explodirem-lhe da alma torturada, feriam o coração de André Luiz a fundo. Como não chorar também ali, ante aquela cena simbólica? Aqui a gente está lendo, a gente consegue imaginar a cena. Mas André Luiz viveu essa cena. Ele viu esse homem chorar, soluçando, desesperado, despertando para um bem maior. Então é uma cena emocionante mesmo. André Luiz chorava. Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? É esse o exercício que a gente busca quando estudamos as obras de André Luiz. Nos colocarmos na mesma posição dos espíritos sofredores, dos perseguidores e dos perseguidos. É essa reflexão que André Luiz fez nesse momento. A história de Camilo e de Pedro não é a mesma história de nós todos? Que muitas vezes perseguimos e fomos perseguidos? Cultivamos um círculo vicioso de ódio e de vingança? Porque somos falíveis. Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir pelo amor. Então a reflexão de André Luiz é uma reflexão emocionada, Ele estava emocionado, vendo na Cipriana
a personificação da compaixão divina. Empatia. Ela se coloca no lugar de Camilo e de Pedro, procura entender a situação e não julgá-los, colocando sempre à disposição deles a mão fraterna, ensinando a perdoar e a amar. É assim que Deus atua junto a nós, enviando os seus emissários que já compreenderam essa mensagem de amor. Só o amor renova, perdoa e soluciona. Só o amor. Esses espíritos já entenderam isso, então eles trabalham em nome do Cristo, personificando a compaixão divina. Um dia a gente chega lá também. Ouvindo as palavras do verdugo, ou seja, ouvindo as palavras de Camilo, irmã Cipriana disse: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Quem pode realmente apreender, absorver todos os ensinamentos que o sofrimento traz? Perguntas a razão por que permitiu o Senhor atravessar tão dura prova. Porque Camilo estava revoltado. Por que Deus me abandonou? Cipriana diz: não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Cipriana faz a comparação então, né? As expiações que passamos aqui é como o fogo que dá forma na ação do oleiro nas suas peças que ele produz. Pelo calor ardente das expiações, nós vamos tomando forma de espíritos puros. Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária. Então faz duas comparações, né? Do oleiro e do artista. Ambos martelam, aquecem, fazem o objeto do seu trabalho sofrerem algum tipo de alteração pela dor. Logicamente, eles não sentem dor, mas é uma comparação, não é? A martelada do artista, o fogo que o oleiro se utiliza, é como a expiação para nós, que vão dando essa forma de espíritos redimidos. Então não faz sentido perguntar: por que, oleiro? Por que artista você está martelando? Ele está martelando para criar a peça, para criar a obra-prima. Então, indagar a Deus: por que me martelas, Senhor? Por que me deixas sofrer? É o mesmo que perguntar a um artista: por que você está martelando a pedra? Nós sabemos a resposta. Para que, com a expiação, nós possamos nos tornar aquilo que Deus quer de nós e que nós também queremos, que é a perfeição. Ela ainda diz: Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. A gente sempre reflete aqui: não adianta sofrer sem resignação. O sofrimento que liberta é aquele que você faz um sacrifício. Você compreende o motivo da dor, luta para essa dor acabar, mas compreende o porquê dessa dor. O martírio é problema de origem divina. Tentando resolvê-lo, pode o espírito se elevar ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. E aqui eu faço o mesmo alerta que nós repetimos em várias situações durante os estudos. Cuidado quando sofrerem, porque não é todo sofrimento que liberta e eleva. Irmã Cipriana está nos alertando mais uma vez. Pelo sofrimento a gente pode se elevar ou despencar num desfiladeiro, num abismo. O nosso caminho vai depender de como abraçamos a dor, de como recebemos esse sofrimento. Se imitarmos Camilo, a dor servirá para nos lançar no abismo.
Mas se adotarmos a postura de irmã Cipriana, o sofrimento vai nos elevar o espírito. É por isso que não adianta sofrer revoltado, não adianta sofrer cultivando ódio, raiva, revolta, perseguição e vingança. O sofrimento tem que ser redimido. E aí eu falo, como sempre digo, né? Nós não cultuamos a dor, nós não buscamos a dor, nós apenas compreendemos que esse mundo tem dor, possui dor, nos causará dor e nós buscamos compreendê-la, utilizando-se dela para nos elevarmos, porque a dor existirá nesse planeta, é inevitável. Um dia habitaremos um mundo sem dores, sem nenhum tipo de dor. Mas esse mundo de provas e expiações, como o próprio nome diz, ele é coroado de dor. Então o espírita, quando diz que aceita a sua dor, compreende a sua dor, não se vingue, não é que a gente idolatra a dor, o sofrimento, é que a gente entende que nesse mundo onde a dor está presente, nós temos que aproveitá-la para nos elevarmos, porque a posição contrária, a postura oposta a essa, só traz atraso, só traz mais dores e sofrimentos. Então é uma postura inteligente, oriunda do raciocínio. Quando a gente sofre a ação da dor e de forma inteligente usa isso para se elevar, é melhor do que sofrer a ação da dor e manter-se estacionado ou piorar sua situação, que é através da vingança, da revolta. Então, façamos essa reflexão no estudo de hoje, né? Possamos compreender o motivo da dor. As obras de Leon Denis trabalham muito esse aspecto. A gente tem uma obra aqui no canal estudada que traz muito isso, né? A função da dor, o porquê da dor, qual postura devemos ter diante da expiação. E nas obras de André Luiz isso se repete por intermédio desses espíritos superiores, como a irmã Cipriana. Está muito claro aqui que a dor pode nos levar ao abismo ou ao cume da montanha, ao alto da montanha. Vai depender de como nós agimos perante a dor. Ela diz: muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Então ela faz mais uma comparação, né? O óleo que é o combustível da luz numa vela. O sofrimento causa na pessoa o exercício da paciência e ela se aproveita disso para acender a sua própria luz. Ao passo que outros extraem do sofrimento pedras e acúlios de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Então ela repete que muitos passam pela dor e escolhem despencar no abismo. Esse alerta é importante porque muita gente acha que só pelo fato de sofrer já vai para um lugar bom. O sofrimento por si só não define o nosso destino. De nada adiantaria Jesus sofrer na cruz e logo em seguida sentir ódio pelos seus perseguidores. Aí vocês podem dizer: ah, mas você está falando de Jesus? Tudo bem, pega vários outros exemplos. Tem várias figuras na história, tem pessoas que a gente conhece do nosso dia a dia, que passam por um sofrimento e escolhem não odiar. Aí sim, essa pessoa vai se libertar. Aquele que sofre e se transforma num perseguidor, numa pessoa revoltada, ela não soube de forma inteligente utilizar-se da expiação para se elevar. Pelo contrário, ela acabou se jogando, mergulhando num abismo tenebroso de sombras, como Camilo. André Luiz diz então que o desventurado chorava amargamente, Camilo só ouvia chorando
E Cipriana continuou: chora, desabafa-te. O pranto de compunção tem miraculoso poder sobre a alma ferida. E aqui outra lição: muita gente fala, não chora, para de chorar. O choro é bom. Quando é um choro de despertamento, de desabafo. O choro desmancha mágoa, nódoa de mágoa e de dor. Então o choro muitas vezes é importante, principalmente nesse momento de despertamento. Ela diz que tem um poder miraculoso sobre a alma ferida, porque a alma ferida que chora, ela está dando o seu primeiro passo rumo ao arrependimento, ao perdão. Então esse choro é importante. Cipriana então calou-se por alguns minutos, uns olhos muito lúcidos que vagavam numa paisagem distante, vagueavam, né? Enquanto Camilo, recolhido nos braços, conservava os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Olha que cena linda! Irmã Cipriana recolheu Camilo nos braços como uma mãe, da mesma forma que Pedro estava também no seu colo. Ela agia como uma verdadeira mãe dos dois, unindo dois irmãos que brigam. Transcorrido algum tempo, irmã Cipriana dirigiu um olhar carinhoso a Camilo e disse: comentas o mal que te feriu. Invocas a providência com expressões desrespeitosas, porque revoltado. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Mais uma frase para a gente emoldurar. Cala-te quando não puderes servir ao bem. Essa é uma lição para todos nós, não só para Camilo. Ao invés de reclamar da vida, ao invés de se revoltar contra Deus, ao invés de xingar, ao invés de perseguir, pelo verbo, cala-te. Se a tua palavra não for para servir ao bem, cala-te. Esse é o conselho dos espíritos superiores. Isso é difícil no nosso mundo, hein? Maledicência, falar mal do outro, comentar o que o outro fez. A gente faz o tempo inteiro, a gente precisa cultivar o exercício do silêncio, quando vier aquela vontade de falar de alguém. Só falar quando for para servir ao bem. Um dia a gente chega lá. Ela diz, vivi igualmente na terra, não padeci quanto devia. Olha de novo a humildade de irmã Cipriana. Eu tinha que ter sofrido mais. Considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Então, mais uma vez, ela mostra que a Cipriana aproveitou o ensejo da dor, do sofrimento, para se elevar. Mas ela diz, perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. Imagine o que ela não passou, hein? Ela está dizendo que perdeu todo mundo quando estava encarnada. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Olha só. Ela perdeu a família toda. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. Então vamos conhecendo a história de irmã Cipriana na sua última encarnação e por que ela é tão iluminada. Perdeu 2 filhos numa guerra, perdeu 2 filhas para o mundo da prostituição e continuam nesse mundo, ou encarnadas ou desencarnadas nas sombras, e o esposo era o único amigo que restava a ela. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também. Olhe o que irmã Cipriana passou.
perdeu a família toda e ainda teve uma doença terrível. Empolgado que ele estava por visível horror, ele não conseguia ver as manchas, a carne carcomida que a lepra causa na Cipriana e acabou abandonando ela. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegado ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. E aí está a diferença de irmã Cipriana para Camilo. Camilo sofreu um crime, foi vítima de um homicídio, mas a irmã Cipriana sofreu muito mais. E a postura dela foi de esperança, aceitação, compreensão. Mesmo perdendo a família inteira, ela não se revoltou. Essa foi a postura diversa. E olha a diferença de Cipriana para Camilo. Olha a elevação espiritual de Cipriana e a inferioridade de Camilo. Essa, portanto, é a diferença que a gente aprendeu no estudo de hoje. A postura em relação ao sofrimento pode nos elevar, como elevou a irmã Cipriana, ou pode nos afundar no abismo, como afundou Camilo. Continuou Cipriana: minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Veja o nível de compreensão dela, né? Tudo é empréstimo na terra, não só os bens materiais, mas a saúde, o corpo físico, a juventude. Tudo foi dado a ela por empréstimo e depois foi retirado. E ela compreendeu, faz parte, porque ela precisava expiar certamente. Continuou: privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico por conta da doença, enviou-me a fome e a dor. Cipriana sofreu muito. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Pouquíssimos têm essa postura, não é? Geralmente a pessoa se revolta, mas a irmã Cipriana se segurou na fé, compreendendo os porquês e sofrendo com resignação. Que necessitava eu, miserável mulher, senão padecer para santificar a esperança? Olha que diferença, hein? De como a gente geralmente reage. Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Então ela quer continuar a vivenciar situações que a elevem. Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestada a misericórdia infinita, mas em vão? Quantos não têm essa postura e por isso não conseguem perceber as mensagens da misericórdia divina? Por isso servem esses estudos, esses momentos de reflexão, essas obras trazidas pela espiritualidade, para a gente refletir, para não tomar a mesma postura da maioria que se revolta diante dos empecilhos e sofrimentos da vida. Diante de tanta luminosidade, de tanta esperança, de tanta resignação, diante de tanta elevação espiritual, Camilo não suportou e se ajoelhou. Finalmente, o perseguidor deixou-se vencer pela emoção. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual venábulo de luar cristalino. Como nós estamos vendo, o amor de irmã Cipriana conseguiu chegar no coração de Camilo. O infeliz, então, genuflexo, ajoelhado diante
de tanta elevação espiritual, beijava a destra de irmã Cipriana, num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis desta maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. E aí está comprovado por que Calderaro falou lá atrás, no início do último estudo, que era necessário alguém que amasse para converter aqueles dois. O próprio Camilo disse, não foram suas palavras, irmã Cipriana, foi o seu sentimento. A empatia, o amor, o carinho dela por eles convenceu Camilo. Principalmente quando ela dividiu o que ela passou. E como acontecera a Pedro, também gritou, Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações, quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Então Camilo dá os primeiros gritos de arrependimento e de oração. Cipriana então entregou Camilo a André Luiz e Calderaro, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou o ex-perseguidor. Então, na verdade, a irmã Cipriana entregou Pedro a André Luiz, porque ele ainda está encarnado, ligado ao corpo físico, e abraçou Camilo, murmurando, abençoado sejas tu que ouviste o apelo do perdão redentor, que o Pai te abençoe para sempre. Vamos! A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Então, diante dessa última lição do estudo de hoje, nós vamos encerrar e continuar no próximo para ver como Camilo vai seguir os passos da irmã Cipriana. Notem que Deus não abandona e Deus dá a oportunidade a todos. Basta nos colocarmos na condição de arrependidos sinceros. Camilo tinha a opção de continuar na revolta, de não ouvir irmã Cipriana, de decidir afastar-se dela, mas ele escolheu render-se ao amor. E nisso ele teve mérito, por isso irmã Cipriana disse, graças a Deus, você ouviu, graças a Deus você escolheu o arrependimento. Isso também é lição para nós todos. Nós temos a possibilidade de a qualquer momento escolher o arrependimento sincero e nos voltarmos a Deus, aos emissários que Ele envia. Façamos, portanto, a reflexão do estudo de hoje, que foram muitas reflexões, especialmente quanto ao modo de enfrentar os desafios da vida, a maneira com que enfrentamos a dor e o sofrimento, a necessidade de termos resignação e aceitação, fé e esperança, a semelhança de Cipriana, que apesar de sofrer muito e ter sido completamente abandonada, não deixou de adorar a Deus, de compreender as necessidades do seu espírito por conta das atitudes do passado e de render graças ao Senhor pela oportunidade do sofrimento que a fez elevar-se. Que nós todos possamos usar o sofrimento como plataforma de elevação e não nos lançarmos às trevas, ao abismo da vingança, da revolta e do ódio. Que o estudo de hoje, portanto, possa alimentar nossa alma e, como sempre fazemos, possamos rogar à espiritualidade superior, à semelhança de Camilo e de Pedro, que reconhecem a necessidade de colocar-se à disposição do Pai e não deixar que os maus pensamentos... Peço perdão aí a participação da minha cadelinha, mas vamos voltar, a sintonizar, a pedir à espiritualidade
para não nos entregarmos à revolta no momento da dor, e sim adotarmos essa postura de paz, de envolvimento, de compreensão da vontade divina pela aplicação automática de sua lei. Não é Deus que nos faz sofrer, mas nós mesmos que escolhemos esse caminho quando erramos no passado e precisamos nos ajustar perante a lei dele, que é perfeita e se aplica automaticamente. Que tenhamos essa concepção da expiação, de que não é um castigo divino, nem que ele aprecia em nos castigar, em nos punir, mas sim nós mesmos buscamos a expiação como uma maneira de reequilibrarmos a nossa própria consciência perante a lei divina. Isso é uma necessidade de todos. Da mesma forma que na terra, quem comete um crime precisa pagar por ele, cumprindo a punição aplicável conforme o nosso ordenamento, os nossos códigos, a lei divina também exige que todos os infratores possam recompor o desequilíbrio causado por meio das expiações, das provas, das reencarnações. Que possamos ter essa compreensão da lei divina e não mais nos revoltarmos em razão dos inúmeros contratempos que passamos todos os dias, especialmente nas expiações dolorosas das doenças e dos karmas e dos traumas em que vivemos no mundo. Saibamos compreender a vontade de Deus, a sua lei, e que compete somente a nós cultivarmos um caminho de elevação, de tranquilidade e de paz no futuro. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos em especial a todos que estão em nossas mentes, os doentes, os hospitalizados, os parentes que porventura estejam sofrendo por algum motivo, que todos eles recebam essa paz, essa energia, essa vibração de amor, para que também reflitam e sintam o amor divino em suas vidas. Pedimos, por fim, que o manto sagrado de Maria Santíssima continue a nos envolver, a nos abençoar e especialmente a resgatar os sofredores, os criminosos e os viciados de toda a ordem, para que despertem o quanto antes e recomecem a sua trajetória de retorno ao Criador. Graças damos a Ti, Mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos mais uma vez e até o próximo estudo.